Olá, seja bem-vinda a este canal. Eu sou a Jaque Tavares e aqui neste canal eu falo sobre saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Comecei esse canal falando sobre saúde física porque eu estava doente e eu fiquei doente com um propósito, por causa de uma missão que Deus tem na minha vida, que talvez até hoje eu não entenda, mas foi através dessa doença que eu criei este canal e faço terapias, me formei como terapeuta, analista corporal e tantas outras certificações eu tenho, voltado para a saúde emocional. Mas muito antes dessa doença, muito antes de tudo isso, eu era crente. Eu sou crente, mas eu ia numa igreja, fiz teologia, estudei muito sobre a Bíblia, sobre as igrejas, a história da igreja. Então, assim, foram 8 anos intensos estudando, imersa no mundo congregacional, né? Eu fiz parte de uma congregação, de uma igreja, e lá eu passei por vários departamentos ministeriais. Comecei como líder de jovens, depois fui para líder das crianças, depois fui para evangelismo, né? Eu sempre fui evangelista, fui líder de jovens, mais com a unção de evangelista, das crianças também. Então, a minha missão de vida era trazer pessoas para a igreja, até hoje, né, trazer as pessoas para o evangelho. E com essa unção de evangelista, eu me proponho a cada dia, desde quando eu aceitei o amor de Jesus, a estudar, né? Para quem me segue aqui no canal sabe que o lema da minha vida é o versículo que está em Oséias, o que Deus fala para Oséias: o meu povo sofre porque lhe falta entendimento. Então, se eu estou sofrendo é porque me falta entendimento, e eu venho através deste canal trazer essa luz para você, para que você encontre a peça que falta para o seu entendimento e você começar a desenvolver a sua vida, a sua missão, o seu ministério. E hoje, especificamente, eu quero perguntar para você: por qual motivo você não está na igreja? Me responda isso. Aí já aproveita, me dá um like, compartilha e principalmente se inscreva aqui neste canal. Tem muitas pessoas assistindo essa série, né? Essa playlist de desigrejados e não está se inscrevendo no canal. Tem muitas outras coisas aqui que eu falo. Mas qual motivo você saiu da igreja? Aparentemente, este motivo está aqui, ó, nos nossos olhos, e com certeza você vai dizer que é por causa de um pastor, por causa de um líder de dança, por causa de um líder de louvor, por causa de um discipulado, de um diácono, de um presbítero. Foi o que aconteceu, foi uma intriga, foi uma situação. Mas eu quero te trazer à memória o que você estava vivendo naquele período onde você decidiu sair da igreja. Talvez você não decidiu sair da igreja, talvez você foi convidado a se retirar da igreja, que é o meu caso. Um dia eu vou contar essa história para vocês, mas essa história talvez fique só para os membros da igreja. Por quê? Porque nessa história, que esses motivos que eu tive de sair da igreja pode despertar gatilhos, né? E esses gatilhos podem te afastar da igreja, da sua congregação, ou você cria asco, né? Você não querer mais saber de igreja nenhuma. Mas eu quero te dizer, e vou dizer nesse vídeo quando eu for contar a minha história, porque que eu saí da igreja, é que, seja lá qual for o motivo, o pecado foi meu, o pecado foi seu. Quando você saiu da igreja, você lembra o que estava acontecendo? Quais eram os seus pensamentos e sentimentos pecaminosos que te levaram a se desligar do povo, daquela turma,
daquela igreja, daquela congregação? Você lembra? Com certeza tem um motivo muito sério que te afastou da igreja. Mas antes de você se afastar da igreja, você estava cometendo, sentindo, pensando em algo pecaminoso que estava te afastando de Deus. Não ir para a igreja só é o reflexo da nossa vida pecaminosa, em que a gente não quer nos afrontar com aquelas pessoas. Um dos motivos que eu não vou em igrejas, que eu não quero mais congregar em igrejas pentecostais, é que tem aquela coisa de, ai, abraça seu irmão, ai, fala pro seu irmão que você o ama, isso e aquilo. Eu tenho asco disso, assim, sabe? Eu tenho horror a isso. E eu fiz 12 dias de clamor na Igreja Brasil para Cristo e eles têm este costume. E eu falei para Deus que eu ia suportar este costume durante esses 12 dias, porque o Senhor me chamou e eu quis fazer esse propósito, esses 12 dias de oração dentro da igreja. E eu falei para Deus que até o final daquela campanha eu queria estar sentindo prazer naquilo, porque aquilo era algo daquela igreja. E o que aconteceu? Foi mais fácil para mim nos últimos dias ter esse ritual daquela igreja, né? Praticar, mas não faz parte da minha personalidade, não faz parte do meu ser. Então, o problema não é a igreja, o problema sou eu. Só que eu tenho que ser sincera comigo mesma, principalmente comigo, que eu não gosto disso. E que isso me impede de ir em certas igrejas. E que se eu for em certas igrejas, for congregar em igrejas que têm essa prática, eu vou pecar muito. E eu pecando muito, porque eu vou ficar com raiva de quem está pedindo para abraçar. Aquela pessoa que está me abraçando, eu sei de algo errado que ela fez. E eu falo, meu Deus, que mulher falsa, que homem falso. Né? Eu sei o que aquela pessoa está pensando, talvez, ainda mais depois que eu fiz análise corporal, eu sei, né, algumas coisas que as pessoas fazem com os gestos, com a forma física e tudo mais. Então, para mim é dificultoso. Mas naquela época que eu estava na igreja, era também dificultoso para mim, era ruim para mim. Mesmo assim, eu ia. E talvez eu já até tenha pregado isso, pedido isso em altar para alguém, pecando, porque essa não era a minha verdade. E o que eu quero te dizer é que a Deus ninguém engana. Deus não quer que a gente esteja com a mão no altar, fazendo a obra do Senhor em pecado. Muitas vezes a gente não adultera, a gente não prostitui, a gente não faz fofoca, a gente não está fazendo nada de errado, mas está sentindo algo que é errado. A gente está ali com pensamentos manipuladores que vai levar as pessoas para algo que vai me trazer prazer, porque bem feito, eu vou fazer, ela vai ver quem eu sou. E aí, com estes sentimentos, começa a subir para o altar de Deus fogo estranho. E o fogo estranho talvez era você. E aí vem aquela questão. Qual o propósito de você hoje não estar congregando numa igreja? Primeiro você escreve aqui para mim. Por que você saiu da igreja? Agora eu quero te trazer a reflexão. Qual o motivo? Qual o propósito? Qual é o ministério de Deus na sua vida fora da igreja? Dentro da igreja você tinha um comportamento, fora da igreja você tem outro.
A quem você entregou a sua vida? Para uma igreja ou para Cristo? Pensa. Esse tempo que você está afastado de uma igreja, você está lendo a Bíblia? Você tem feito suas orações? Ou você só tem declarado que você acredita que Deus é bom para você? Deus é bom para você. É tão bom que você está até aqui nesse vídeo, ouvindo isso, tentando entender por que você não vai numa igreja. Eu estou fora da igreja desde 2006. E fora da igreja que eu digo, sem congregar, sem fazer parte do ministério, sem ser membro de uma igreja. E durante esse período eu não deixei de ir às igrejas. Eu sempre estou visitando. E eu percebo que Deus não me quer na igreja. Já chegou um dia de eu fazer minhas orações e falar: Senhor, o Senhor me rejeitas, o Senhor não me quer mais. Eu perdi minha salvação a ponto de o Senhor não me querer mais dentro da igreja. E a resposta veio muito séria para mim, sabe? Veio muito forte. Faça vídeos para desigrejados que estão pensando a mesma coisa que você. Eu os amo. Mas eles não são a noiva, a mulher do Apocalipse, aquela mulher que foi perseguida e agora ela está ali, ó, adúltera, prostituta. Então, vocês que não estão indo para a igreja, vocês ainda são a minha mulher perseguida. Porque muitos de nós que não vamos na igreja, eu falo por mim, sou julgado por pessoas que vão na igreja porque eu não quero prostituir meu corpo, eu não como carne de porco, eu tento seguir de todas as formas a palavra de Deus, eu não dou o jeitinho brasileiro. Ah, mas você nem é da igreja? Ah, agora quer ser mais crente do que eu que vou para a igreja? Ah, agora você faz vídeos no YouTube falando da palavra de Deus. Ah, quer ser mais do que eu na igreja? Quem é você? Né? E pelo povo de fora. Gente, pelo povo de fora, que não vai para a igreja e que não congrega, que não sabe, me respeita. E a Jaque é crente. Ei, deixa lá, essa daí é do homem de branco. Agora é o homem da mão furada, né? Essa pertence ao homem da mão furada. Então, o respeito eu sinto muito mais de pessoas que não conhecem o evangelho e que são evangelizadas pelo meu testemunho, pela minha forma de me comportar, do que as pessoas que vão para a igreja. Porque as pessoas que estão indo para a igreja, principalmente as que fizeram parte da minha vida religiosa, e sempre estão ali de olho, a Jaque está fazendo vídeo. Ah, que igreja a Jaque está indo agora? Quem é o líder da Jaque? E muitas vezes você se sente assim também. Aí você para e pensa, fala, eu acho que eu vou fazer tudo errado para não ter julgamento em cima de mim. Não é isso que o nosso Deus quer. Não é isso que aquele Deus, o Deus que nos chamou, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua própria vida por nós, não é isso que Ele quer. Ele quer que nós nos alinhemos a Ele, lendo a Bíblia todos os dias. Se não dá todos os dias, medita na Bíblia. Que a gente, quando for para o celular assistir videozinho, vamos assistir vídeos de pastores que falam sobre o Apocalipse, que fala sobre a vida, como deve ser vivida aqui na terra para irmos para o céu. Porque aqui é um tempo, mas a gente tem a eternidade para viver. E se a gente tem a eternidade para viver, não é uma igreja, não é fazendo parte de uma igreja que vamos vivê-la eternamente. Mas a gente passa a viver eternamente a partir do momento em que nós aceitamos Jesus.
em que nós entregamos a nossa vida àquele que entregou a vida dele para nós. Então, se nós fazemos parte da vida eterna, seremos arrebatados. Se estivermos vivos, se Jesus voltar quando estivermos vivos, que é a nossa esperança, que é a minha esperança. Mas se morrermos, seremos ressuscitados. Se nós seremos ressuscitados, se você tem essa fé, firme-se nessa fé. Sabe, coloca propósito no seu coração de ficar 1 hora antes de dormir lendo a Bíblia. Ou assim que acordar, ler a Bíblia. Orar de madrugada, orar, jejuar. Fazer os propósitos de Deus, indiferente de você estar dentro de uma igreja. Eu quero te agradecer por vir até aqui. E se você veio até aqui, é porque Deus está falando com você. É porque esse Deus, o Deus Criador, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todos nós que cremos nele não perecemos, mas tenhamos a vida eterna. Ele nos ama, ele nos quer. E se você veio até aqui, você o ama, você o quer. E se você o quer, fala para ele: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu me submeto, eu me entrego, eu me rendo a ti. E se eu estou vivendo fora da igreja, é porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um motivo. E me revela esse motivo para que eu possa cumprir a sua vontade. Faça essa oração. E Deus vai te abençoar muito. E juntos caminharemos para o céu. Porque é lá o nosso lugar. É lá, é junto com Jesus que é o nosso lugar. E nós estamos caminhando para isso, dia após dia. Que Deus te abençoe e até domingo que vem.